Ora, boa noite a todos. Obrigada por estarem a assistir à primeira live da Ordem Noctis. O meu nome é Filipa Ferreira, também conhecida nos círculos de ocultismo como Adria. Hoje estou aqui para vos desmistificar um pouco o conceito de vampirismo. Pedimos desculpa pelo nosso atraso e pelos problemas técnicos com o nosso convidado. Pelo que serei, pelo menos para já, só eu a falar nesta live. Ora então, vampirismo. Temos um conceito muito pré-estabelecido, quer na cultura cinematográfica, quer na subcultura gótica, de um vampiro. Vampiro associamos muito ao Drácula, mas porquê? Qual o efeito do Drácula no vampirismo? Podemos partir do início, que vemos o vampiro como um ser extremamente culto, de preferência aristocrático. No conceito geral, um ser, no mínimo, digamos assim, como é que eu hei de pôr isto? Um ser quase ilusório, não é? Um contexto muito, vamos dizer, novelesco. Pronto. Podemos partir do princípio que o vampirismo está muito associado à cultura gótica, aos fetiches, à sexualidade, aos sonhos, a tudo aquilo que o ser humano normal não consegue concretizar na prática. Tem contextos a nível psicológico, a nível íntimo, a nível clínico, e o que pretendemos hoje é comparar todas as suas componentes e chegar aqui a um consenso. Isto porque o vampirismo tem muitos aspectos, quer dentro do nível do ocultismo, quer dentro do nível do satanismo, quer dentro das suas subculturas. Ora então, se começarmos pelo contexto cinematográfico do vampirismo, temos muito o conceito hollywoodesco da situação. Podemos começar no contexto hollywoodesco pelo filme surdo-mudo, digamos assim, a preto e branco, chamado Nosferatu. Isto de Murnau, para quem não conhece, aconselho a verem. É um conceito muito engraçado que vai de encontro aos restantes contos vampirescos, quer em novelas, em livros, em contos, em poemas, mas tenta muito ir de encontro ao contexto draculesco de Bram Stoker. Retrata um nobre, embora num contexto muito arcaico, que tenta sugar a força vital, neste contexto, o sangue de uma, não direi virgem, porque aqui não tratamos do aspecto virginal do sangue, mas sim de uma donzela, o que é basicamente os contos vampirescos, tratam sempre deste contexto sanguíneo, que podemos associar também, lá está, ao contexto íntimo, ao contexto sexual, ao contexto do desejo, ao contexto carnal, mas que acho que é bastante interessante explorarem este contexto como princípio de um filme. Porquê é que eu falo dos filmes? Porque o grande ideal daquilo que nós chamamos o vampirismo, o vampiresco, e eu digo vampiresco porque a subcultura vampírica é muito associada hoje em dia às festas da cultura gótica, inclusive da cultura BDSM,
podemos partir daqui. Podemos partir também para o contexto clínico do vampirismo. Ok? Contexto clínico esse que está muito associado naquilo que nós vemos nos filmes, naquilo que nós vemos no nosso imaginário, a uma doença chamada porfíria. A doença porfíria é chamada também a doença dos vampiros. Porquê? Porque consiste em irregularidades na produção do heme. O que é o heme? É uma substância ou molécula necessária ao transporte do oxigênio no sangue, digamos assim. Nesta irregularidade há uma pequena substância no heme que se chama porfirina e que se acumula no organismo. A sobrepopulação de porfirina causa deficiências a nível dentário, a nível visual, a nível tópico da pele. Todos estes contextos, se vistos clinicamente e associados ao contexto histórico e, mais uma vez, hollywoodesco do vampirismo, vamos associar a alta sensibilidade à luz solar, podendo mesmo constituir em quadros mais graves da doença a apresentação de feridas ou fístulas muito grandes, daí aquele contexto que vemos nos filmes em que o vampiro combuste ou entra em explosão à luz solar. No contexto clínico isto não acontece. Acontece sim a aparência de grandes feridas e grandes fístulas na pele. A porfíria consiste também numa anemia extrema, ao ponto em que a pele é quase transparente. Daí também a associação dos vampiros. Outro contexto que pode ser associado clinicamente ao vampirismo, em contexto associado à porfíria, tem um enquadramento quase, não direi pós-mortem, mas é muito parecida, digamos assim, que é a catalepsia. A catalepsia é uma condição que mímica ou imita a morte. Isto porquê? Porque paralisa completamente o ser vivo. Consiste na paralisia dos membros, da cabeça, do pescoço e até da capacidade respiratória ou pulmonar. Isto na antiguidade, sem conhecimento científico, sem conhecimento da maioria das doenças que existem na atualidade. Perante uma pessoa comum, vemos uma pessoa postrada, deitada, em contexto quase mortem, digamos assim, com uma aparência pálida, com uma coloração dos olhos, da boca, dos dentes, rosácea ou completamente vermelha. Isto para um cidadão comum que está habituado ao folclore. Finalmente conseguimos ter o nosso irmão connosco. Boa noite. Boa noite. Peço perdão pela falta de configuração do celular, mas finalmente Não consegui tem problema, entrar. irmão. Ótimo. Agradecemos a sua presença. Muito Como o irmão obrigado. estava ligeiramente atrasado, eu comecei por contextualizar o vampirismo da forma clínica. Isto porque esta noite queremos falar de todos os aspectos do vampirismo. Antes de mais, peço-lhe que se apresente para os nossos espectadores. Boa noite, saudações a todos. Eu me chamo Robert Wagner. Eu sou do Rio de Janeiro, Brasil. Trabalho com artes cênicas e artes visuais aqui no Rio de Janeiro. E tenho um certo grau de envolvimento com
com a senda do vampirismo como filosofia de vida e espiritualidade, e uso esses ensinamentos nas minhas práticas diárias, no dia a dia, no meu trabalho e no meu objetivo de vida também. Pronto, irmão, nós temos contextos dentro do vampirismo algo diferentes. O irmão trabalha com vampirismo energético. Eu estou na linha do vampirismo clínico. São dois mundos completamente diferentes, mas que se complementam, de certo modo. Pronto, eu estava a tentar... Pronto, parece que perdemos o irmão novamente. Está-me a ouvir, irmão? Pronto, parece que perdemos realmente o irmão novamente. Ele está com alguns problemas técnicos na ligação. Estávamos a falar então da patologia de catalepsia que complementa aqui no contexto clínico do vampirismo o quadro que temos no nosso imaginário do que seria um vampiro. Portanto, conjunção a nível clínico do vampirismo, catalepsia, porfíria. Estamos a tentar que o irmão entre novamente. Existe ainda um síndrome a nível clínico do vampirismo que seria a nível psicológico e que está a ser estudado na atualidade. Sim, Pronto. Eu estou ouvindo. Pronto, irmão, eu estava a complementar a minha informação a nível clínico do vampirismo. Não sei se o irmão tem alguma formação deste lado do vampirismo, que seria a nível do contexto clínico, ou seja, estávamos a falar da porfíria, da catalepsia e do contexto psicológico do vampirismo, que seria pronto, a forma como seria visto o vampirismo, por exemplo, na Idade Média, com a falta de informação clínica, informação médica, de escolaridade. Portanto, não sei se o irmão quer comentar alguma coisa nesse aspecto. Sobre o aspecto do vampirismo clínico, através de estudos e várias pesquisas que eu pude realizar no complemento dos estudos sobre o vampirismo, que na Idade Média e tempos antigos em que a ciência não conseguia explicar necessariamente, foram dados vários atributos, né? Atributos esses de caráter espiritual, para explicar certos tipos de doenças, certos tipos de doenças e esses fenômenos que eles tinham dificuldades para conseguir classificar. Claro que sim, claro que sim. Que mais tarde, com o avanço da ciência, com o avanço até mesmo dos tempos, com a entrada do iluminismo, de novas linhas filosóficas, veio-se a constatar que realmente esses quadros clínicos tinham uma explicação quer espiritual, quer filosófica e até mesmo científica, física. Daí eu estar a dar aos nossos espectadores uma explicação clínica da entrada do vampirismo na Idade Média. Pronto, acho que podemos deixar esta pequena explicação para complementar depois com a experiência do irmão. Vou deixá-lo ter um pouco de palco na sua experiência pessoal dentro do vampirismo energético, para que depois possamos continuar a complementar então com o vampirismo clínico, se assim o entender. Sim, perfeitamente. Perfeitamente. Sobre... Eu posso falar? Claro que sim. Estamos todos a ouvi-lo. Sobre a questão do vampirismo energético em si. Ele é um fenômeno que vem sendo estudado já há certo tempo, através de pesquisas
dentro da senda do ocultismo, embora agora vem chamando um pouco da atenção do campo científico em si. A troca de forças de energias e campos energéticos que temos em volta de nós, né? Os nossos campos vibracionais, os nossos campos energéticos, tudo isso existe, é uma verdade e pode ser tanto explorada como conhecida pelos adeptos que vão tentar, de certa forma, lidar com este resquício. Eu necessariamente não vejo toda essa estrutura semântica energética só com visões espirituais, porque eu acredito que todo ser humano tem assim o seu campo energético e toda a bioenergética formada, e a ciência, aos poucos, através de estudos que já estão sendo feitos, conseguem trazer um pouco de luz, tirar um pouco do misticismo que tem por trás da questão de cunho energética que temos nós seres humanos. Então, o atributo de troca de energias, né, a descompensação de energia através de formas de pensamento, você conseguir absorver tanto quanto você consegue perder energia de acordo com o campo em que você se encontra ou de acordo com o grau o campo energético que envolve a pessoa, entendeu? Essa troca energética, embora a ciência já explica, né, um pouco, a gente tem os estudos em que vê como se fosse uma troca de energética em busca de um certo equilíbrio, né? Em que uma pessoa com um campo energético mais concentrado vai necessariamente passar um pouco da energia por uma pessoa que esteja com um campo energético com a vibração mais baixa. Então, esse equilíbrio ocorre naturalmente e nós costumamos classificar como um meio vampírico dentro da troca energética não consciente. Então, ou seja, aquela pessoa que está com seu campo vibracional baixo, automaticamente, quando chega perto de outras pessoas, ocorre um nivelamento em que a pessoa que está carga energética mais alta vai doar essa quantidade de carga energética à pessoa que está embaixo. Isso pode inconscientemente, essa compensação. Mas nós temos também, quando se trata do vampirismo, que a gente chama de consciente, ou seja, a pessoa em si, o indivíduo, ele tem consciência do que pode ser feito na troca de absorção energética ou doação energética. E ele, através de treinamentos mentais, de práticas, ele vai conscientemente fazer essa manipulação energética, porque dentro do campo científico, que eu costumo muito falar, a prática do vampirismo em si, ele necessariamente a sabedoria, né, de como você vai lidar com a manipulação energética, entendeu? Claro, até porque das minhas pesquisas existem muitas pessoas que não têm sequer consciência de que estão a exercer essa troca, não é? Ou a fazer esse vampirismo, digamos assim, não é? Sim, exatamente. Isso ocorre com certo fenômeno dentro da nossa sociedade atual, ocorre com muita frequência. A inconsciente, entendeu? No caso, a inconsciente ocorre com muita frequência no nosso meio. Ok, então o que é que o irmão recomendaria para uma pessoa que vai para o seu local de trabalho e que tem alguém ou algo que sente que lhe está a sugar a energia? Portanto, há ali qualquer coisa naquele ambiente que lhe tira a energia, que o faz sentir exausto, cansado, mesmo que não tenha conseguido completar uma única tarefa.
Portanto, não sabe que está a ser alvo de um ataque vampírico. O que é que o irmão recomendaria como defesa? Então, primeiramente, a gente parte do pressuposto que a gente tem, por questões do ambiente em si e por questões de pessoas que estão ao nosso redor. No ambiente de trabalho, isso é extremamente frequente e recorrente. Ambientes de trabalhos, na classificação como patrão lidar com cliente, como atendente lidar com funcionários em si. Então, existe uma simbiose. Essa simbiose energética, ela funciona como se fosse uma rede. E dentro dessa rede, ocorre todo esse processo de vampirismo que pode ser inconsciente e que é muito frequente dentro de empresas, dentro de trabalhos. Agora, para uma pessoa que ela está recentemente tendo consciência de que esse mundo energético existe, coexiste, né, junto a nós, e pode trazer interferências, pode trazer causas se manifestando em nossas vidas físicas. Então, quando você está próximo ou está sofrendo de algum grau de vampirismo energético, que pode ser inconsciente, na maioria das vezes é inconsciente, por parte de alguma pessoa do seu trabalho, seja um patrão, seja um funcionário, em que a pessoa se sente muito sobrecarregada. Ela vai atentar para os sintomas, que são cansaço físico e cansaço mental. Por mais que a pessoa durma e descanse, ela vai continuar acordando nos dias seguintes com um certo cansaço, muita indisposição. Em alguns casos, acontece embaralhamentos mentais, em alguns casos, né? Esses casos são mais avançados. Então, a pessoa em si, ela pode reparar que se houver suspeita de que esteja ocorrendo um grau de vampirismo, ela vai atentar para as pessoas que estão ao redor e vão ver com um olhar mais clínico, mais severo, o ambiente que elas estão. Feito isso, conseguindo detectar isso, elas automaticamente vão notar e vão conseguir ter noção do ambiente e de pessoas próximas, né? Porque as pessoas próximas, que necessariamente vão poder ocasionar um grau de vampirismo, elas inconscientemente, elas vão ter um certo tipo de comportamento e forma de lidar com você em que vai seguir certos padrões, entendeu? Então, a pessoa, ela pode ser muito crítica, ela pode ser muito exigente. A pessoa que está praticando o vampirismo inconsciente, ela pode exigir muito, né, da pessoa que está sendo sugada. Ela pode ser muito crítica, ela pode ser muito exigente, entendeu? Pode vir a ser aquele patrão, né? Vamos falar de uma forma assim mais direta. Pode vir a ser aquele patrão muito exigente, que reclama muito, que exige muito de você. Então, se a pessoa que está sendo vampirizada, ela vai ter que passar por um processo mental de não se deixar levar e não se deixar de influir pelaquela questão energética. Porque quando a pessoa ela baixa a guarda dela, a guarda vibracional, a vibração dela automaticamente cai através das críticas, através de muitas cobranças, muitas críticas, muitos problemas, muitas brigas, ambientes lúgubres dentro do trabalho também podem ocasionar certo grau de vampirismo. E aí o que você pode fazer para conseguir
se camuflar, se proteger, proteger o seu campo energético, proteger o seu campo mental desse esgotamento que você vai passar por um esgotamento energético, você vai se sentir esgotado, indisposto. Necessariamente é criar bloqueios mentais para que quando você venha a ser assediado por um desses vampiros de ordem psíquica, de ordem energética, você criando bloqueamentos mentais, não vai deixar com que ele entre no seu campo energético e atue dessa forma, sugando e se alimentando da sua energia. Mas só uma breve explicação. Quais são as formas que você pode utilizar no seu ambiente de trabalho, na rua, junto a um amigo, a um conhecido, a um familiar? Porque entre familiares também é comum de, às vezes, ocorrer um certo grau de vampirismo inconsciente. Você vai começar a não se deixar levar pela conversa, entendeu? Pelo assunto, pela crítica, pela análise, pela cobrança, que necessariamente vai se infiltrar no seu campo mental, no seu campo energético, e vai fazer você baixar a sua vibração energética. Quando você baixa e quando você se deixa se seguir por esses atributos que as pessoas necessariamente você já abre o teu campo energético para que você possa ser sugado, possa ser manipulado dessa maneira. Então você tem que ter um certo bloqueamento mental, você tem que ter uma certa educação mental para saber lidar com esses tipos de pessoas e saber também sair destas situações, entendeu? Fugindo do grau de cobranças, de comportamentos hostis, né, de críticas, você conseguindo bloquear e se permanecer inalterado com a tua emoção e com o teu campo energético diante de todas essas adversidades que estão do lado de fora, então necessariamente já é uma proteção, uma blindagem, é uma blindagem que você faz através da sua consciência, do seu plano mental, para que essas energias hostis que sejam lançadas não absorvam a sua energia, te deixando esgotado. Essa é uma das formas principais que eu posso dizer. Tá? Fora do... Não, fora do campo religioso, porque eu procuro sempre dar uma explicação e uma abordagem de uma forma mais clara, mais científica, questão de manipulações energéticas, né? As religiões, se a gente for passar para o campo das religiões, elas têm os atributos, os simbolismos, os rituais deles que eles possuem, entendeu? Mas aí é um assunto muito específico, religioso, para cada pessoa que vai praticar. Então, a estrutura do campo energético é uma forma mais universal que eu tenho para conseguir conversar com os consulentes, explicar o que ocorre. Claro, até porque se entrarmos na ótica da vítima de um ataque de vampirismo psíquico, vamos ter mais uma vez o aspecto clínico, porque a entrada de um ataque deste género será sempre pela mente, não é? Portanto, pela psique, pelo cansaço, pelo esgotamento, mas isto a longo prazo terá outras consequências mais graves a nível clínico, porque de uma mente esgotada vem a depressão, da depressão vêm outras doenças a nível físico, a nível dos órgãos, a nível do sangue, que podem tornar este quadro muito mais complicado. Portanto, partindo de uma boa defesa mental, estamos a controlar uma boa parte do nosso organismo para que este tipo de ataques não cheguem depois ao campo clínico. Lá está, mais uma vez, não podemos falar de vampirismo psíquico sem englobarmos o vampirismo clínico.
Acho que serão estes dois lados que terão que ser sempre incluídos, obviamente sem interpor o campo religioso, porque cada pessoa terá a sua filosofia de vida e o seu pensamento religioso. Embora este tipo de ataques consiga chegar a qualquer pessoa, seja qual seja o credo ou a filosofia de vida. Portanto, este será sempre um campo muito grande a ser explorado. Nas minhas pesquisas, até porque, como eu disse ao irmão, a minha linha do vampirismo será sempre o clínico, havia algumas correlações entre o vampirismo energético e o satanismo, ou o luciferianismo. Eu não sei se é a linha que o irmão segue, mas eu, sendo luciferiana, tenho sempre um olhar muito mais crítico e muito mais científico também. Mas não pude deixar de me deparar com algumas menções ao vampirismo espiritual, ao psíquico, com a Bíblia Satânica de Lavey. Não sei se é algo que o irmão siga ou não. Embora eu não concorde muito com esta filosofia de que o vampiro psíquico terá sempre que ser um indivíduo que é fraco espiritualmente e que se rege, lá está, por baixas vibrações e que tenta equilibrar essas baixas vibrações com a energia dos terceiros. Pronto, eu acho que isso vem sempre também do nosso conhecimento e da forma como lidamos com a forma como vamos adquirindo, lá está, esse mesmo conhecimento. Daí ser tão importante esse ensinamento científico e espiritual que o irmão fala, mas não sei qual é o seu ponto, o pensamento em relação a isto. Eu estudei durante certos tempos sobre, dentro de algumas escolas de filosofia, a visão que eu tenho sobre o vampirismo em si é uma senda de filosofia e algo que pode ser íntegro, independente da religião que a pessoa siga, porque o vampirismo em si, no meu ver, ele é um caminho em que necessariamente a pessoa se pressupõe a aprender todos os segredos sobre a manipulação energética e como isso pode vir beneficiar o buscador nos diversos aspectos da sua vida. Eu não consigo enxergar o vampiro, a pessoa praticante de vampirismo, o que eu costumo chamar muito de manipulação energética, porque a questão sobre ser uma pessoa apática, fraca, isso é uma outra questão. É uma outra questão sobre o fato do vampirismo ser consciente. Quando a gente fala de vampirismo consciente, nós estamos falando de um certo indivíduo que tem certo grau de conhecimento dentro da senda de ocultismo e que vai utilizar essa manipulação energética a seu favor. Sabendo que existem vários requisitos, várias regras para as pessoas que estudam e praticam essa manipulação, essa forma de manipulação energética, existe toda uma responsabilidade. Eu não vou me parar a citar escolas que eu já estudei, embora existam escolas, sim, que educam a mente no oculto sobre a senda do vampirismo, né? E que tornam os adeptos a serem do vampirismo consciente, claro, mas eu acredito que o vampirismo em si, a prática do vampirismo consciente, ele seja uma forma de você utilizar os campos energéticos e vibracionais ao seu favor. Então, eu acredito que, independente de qualquer religião que o adepto vá seguir,
várias religiões aqui no Brasil. Religião, né? O que eu consigo perceber entre todas uma semântica, que é justamente a questão da população energética, que é uma semântica e algo em todas as religiões. Ela de cunho mais diferentes, ou mais próximos possíveis. Então, o vampirismo consciente, ele uma filosofia e uma certa conduta de vida, ele vai abrir um certo caminho para o adepto aprender a se desenvolver através dessa cena. E é claro, né, ele é também um meio, ele não é um caminho, não. Ele é um meio no qual você, né, conseguir certos objetivos, certos que você pratica. Estamos a perdê-lo um pouco, irmão. Voltou? Sim, o som está com bastantes cortes. Ah, sim. Então eu vou só voltar um pouquinho. Eu estou explicando que aqui, por exemplo, o que eu vejo sobre esse que eu chamo mais de manipulação energética. Porque, no caso, eu falando do vampirismo consciente, ou seja, o indivíduo da prática, de que ele pode em campos vibracionais energéticos e fazer uma manipulação daquela energia ao seu favor. Em todas as religiões na qual eu estudei, na qual eu observei, existe uma certa semântica, um certo grau de repetição, no qual a gente consegue ver ali sobre a manipulação energética. Entendeu? Por trás de todos os aparatos, de todas aquelas filosofias, quando você tira todas aqueles tabus, né, o que sobra por trás de tudo aquilo é justamente a questão da manipulação energética. Então, o indivíduo que ele vai ter a mente educada nessa senda e vai praticar, ele pressupõe e já termina com o tabu de que a pessoa que vai ser uma praticante, ela necessariamente vai ser uma pessoa apática, vai ser uma pessoa fraca, debilitada, mas muito pelo contrário. Ela sendo uma praticante consciente, ela vai conseguir planejar objetivos na vida e conquistar através da força de uma manipulação, que ela vai fazer uma manipulação energética. Então, essas pessoas que são voltadas, que praticam a questão da manipulação energética, elas necessariamente vão poder pertencer e vão estar inseridas dentro das mais diversas religiões ou não. Porque até mesmo se for uma pessoa que seja ateu, uma pessoa que seja do campo mais voltado para o campo científico, como é o meu caso, que eu sou muito voltado para questões científicas, ela vai conseguir encontrar respostas e meios ali dentro da prática do quesito da manipulação energética. Claro que sim, irmão. Eu sendo luciferiana há 12 anos e seguindo o satanismo ou luciferianismo paracientífico, também sou muito a favor da justificação científica de todos os tópicos, até porque a base da minha filosofia de vida e de todos os que a seguem é a procura constante e suprema do conhecimento. Daí todo o meu olhar sobre não só este, mas todos os tópicos, seja o expoente máximo desse mesmo conhecimento. Não podemos falar de vampirismo sem falarmos da componente ilusória, hollywoodesca do vampirismo. Eu não sei o que é que o irmão diria a um vampiro
fantasioso, digamos assim, porque os há muitos, não é? E daquilo que eu consegui perceber do seu meio aí no Brasil, o irmão, não sei se é só o organizador ou o planeador de muitas festas nesse contexto. Não é? Portanto, nós falamos aqui do contexto científico, do contexto energético, mas não podemos descartar o outro lado, não é? O lado quase fantasioso do vampirismo. Exatamente. Exatamente. Eu posso falar um pouco sobre como que é aqui no Brasil essa questão? Claro. Então, aqui entre Rio de Janeiro e São Paulo, nós temos, por causa das metrópoles, de todas as movimentações e de tudo que ocorre, nós temos vários eventos, várias festas, eventos que ocorrem dentro de determinadas subculturas e grupos urbanos, em que ocorrem, sim, festas e eventos voltados para a subcultura que eles chamam de subcultura vampírica, no qual os seus adeptos, eles usam indumentárias, usam todas as roupas, os costumes, os trejeitos, toda aquela filosofia que abarca do universo fantasioso do vampiro, né? Um fenômeno que ocorre, que eu observei, eu, como frequentador, eu também já frequentei vários eventos com essa temática, e o que eu posso reconhecer é que muitas pessoas que são adeptas da subcultura apenas como filosofia e lifestyle, que eles chamam de estilo de vida, não necessariamente vão ser pessoas que vão procurar uma certa conduta espiritual para as suas vidas dentro dessa senda. Por outro lado, nós temos várias escolas e sendas ocultistas aqui no Rio de Janeiro e São Paulo que ensinam para os adeptos sobre a questão esotérica, espiritualista, a cosmovisão vampírica, né? A questão espiritual. Essas ordens, por si só, elas orientam, muitas das vezes, aos praticantes não se demonstrarem muito, chamarem muito a atenção, procurarem chamar muita atenção, né? Então, a gente tem um divisor de águas, lógico, óbvio. Tem pessoas que são adeptas da subcultura como filosofia, ou seja, se vestem, têm um comportamento diário de vida como os vampiros da literatura, do cinema, da fantasia em geral, e elas também vão ser adeptos da espiritualidade vampírica, né? Em São Paulo, nós temos um representante chamado Lorde A, né? Que ele tem vários eventos, vários eventos, e ele tem uma estrutura semântica dentro do grupo dele, da subcultura dele, né? Que ele chama de cosmovisão, a cosmovisão vampírica, né? Mas nós temos várias outras escolas. Eu posso aqui citar o nome de uma que não tem problema, na qual eu já mesmo estudo, que é a Tradição Artemis de São Paulo, né? Certo. E várias outras também no Rio de Janeiro. E essas ordens, né, elas são um pouco mais fechadas em questão de ser um vivente dentro da sociedade, sem chamar a atenção, e também ter uma certa conduta na qual você vai conseguir interagir, vai conseguir conviver, entendeu? E viver dentro de uma sociedade estruturada, né? Saber conviver com todos, saber lidar no seu ambiente, no campo de trabalho, na sua vida diária, na sua casa. Eu, como experiência própria,
trabalhando com teatro, artes cênicas, eu consegui assimilar tudo que eu tive que aprender dentro dessa filosofia espiritualista, essa cosmovisão, e consegui mesclar ela dentro dos meus trabalhos de teatro, dentro dos meus trabalhos de artes cênicas. Ou seja, a questão do vampirismo em si, ele se acopla e pode ser absorvido para o seu estilo de vida, entendeu? Seja qual for o estilo de vida. Completamente de acordo, irmão. Eu, como apaixonada pelo vampirismo praticamente desde que nasci, também cá em Portugal sempre me inseri dentro dessas subculturas. E o que eu venho a reparar já desde há muitos anos é que realmente isso acontece cá em Portugal, o mesmo que o irmão referiu, que é aquela noção de resguardo, de não nos mostrarmos muito à população em geral, termos um estilo de vida, lá está, muito virado para a versão novelesca ou hollywoodesca ou lifestyle, como o irmão referiu. E também temos aqui essa dualidade em que muitos seguem apenas o lifestyle e outros a visão completa, seja espiritual, seja estudiosa. Depois temos também, não sei se isso acontece em São Paulo, mas temos uma pequena minoria que leva a questão clínica ou sanguínea, ou aquilo que lhe queira chamar, bastante a fundo e que cumprem todos os rituais vampíricos a fundo. Aqui em Portugal a comunidade ainda é muito tabu, ainda é muito secreta, até porque é muito mal vista pela comunidade em geral, não é? E em Portugal, infelizmente, o vampírico, o gótico está muito associado, lá está, ao mau, ao satânico. Isto porque temos uma população geralmente muito cristã, muito católica, muito praticante. Isto é, a nossa cultura baseia-se muito na religião. Portanto, o vampirismo, o goticismo, o mundo da noite não é visto com muito bons olhos. Não sei se aí já é um pouco mais generalizado, mas aqui em Portugal ainda somos vistos com maus olhos, digamos assim. Qualquer gótico, qualquer ser vampírico é automaticamente conotado como diabólico. Algo que se vem tentado ser quebrado ao longo dos anos, mas ainda com alguma dificuldade. Nas grandes metrópoles como Lisboa, Porto, já é mais normal, mas quando se vai mais para o interior de Portugal, realmente é muito complicado quebrar esse estigma, digamos assim. Em Portugal há realmente algumas escolas também, as quais não vou referir porque lá está, são muito underground e muito protegidas e não querem ser expostas com o seu mérito e todo o seu respeito, exatamente porque há muita dificuldade da sua inserção na comunidade. Sim, está-me a ouvir bem, exatamente. Irmão? Sim, estou. Exatamente. Em alguns casos, eu entendo que por questões de toda essa cultura, toda essa sociedade que a gente tem formada sobre aspectos cristãos, porque a influência cristã é muito forte dentro da nossa sociedade. A questão... Então, conseguiu? Consegui. Posso? Pode, claro. Então, a influência cristã, ela é tão forte quanto. Em solos aqui brasileiros, claro, a gente ainda tem muitos percalços por conta de toda a influência cristã em que é passada, né? Acontece que, conforme toda a questão do vampirismo foi se espalhando, foi se ficando conhecido e popular dentro e fora
da subcultura, embora as pessoas que não tenham tanto conhecimento sobre o assunto, elas vão estar uma senda específica, ritualista, nas quais veem o vampiro apenas como um ser fraco e debilitado que vai necessariamente sobreviver às custas da energia de outra pessoa. Fora desse campo, fora dessa questão, nós temos já várias pessoas e lugares em que o vampirismo em si se tornou muito conhecido através de toda essa cultura dentro da cena underground que nós temos. Aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, se tornou muito divulgada e muito conhecida, né? A subcultura gótica, que é muito forte, a subcultura Styler, né? Forte. E o vampirismo, como filosofia e como prática espiritual, tem uma força muito grande de atuação dentro desses grupos. Mas eu não posso negar o fato de que, através de observações e pesquisas, eu pude ver que o vampirismo também, ele está se tornando algo tão conhecido, né, por pessoas em locais fora do nosso campo, em que eu consigo vê-lo até em certas instituições religiosas. É óbvio, não falo com uma visão de algo como negativo, muito pelo contrário. A manipulação energética, o vampirismo, ela é uma ciência e algo que acontece dentro das mais diferentes religiões. Então, dentro de religiões cristãs, dentro de outras religiões afros, eu vejo e consigo identificar elementos em que ocorrem manipulações energéticas, né, em comunicações e interações com divindades, com entidades. Então, tudo isso tem um certo grau de princípio de manipulação em que você vai lidar com trocas energéticas, com a manipulação energética. Então, não posso necessariamente dizer que o vampirismo é algo assimétrico ou enrijecido, mas muito pelo contrário. Ele é algo maleável e que pode se encaixar perfeitamente nos mais diferentes estilos de vida e nos mais diferentes campos espiritualistas que existem entre a sociedade. Claro que sim, e ainda bem que assim o é, irmão. Infelizmente cá em Portugal este trabalho todo em cima das energias é muito mais associado à prática do Reiki, à prática Wicca. Portanto, quando falamos de vampirismo energético, muita gente desconhece isto e estranha muito ouvir a palavra vampirismo, porque cá em Portugal o vampirismo está muito conectado realmente ao lifestyle e ao conteúdo fantasioso, digamos assim. Pronto, à prática talvez de troca sanguínea em festas ou em eventos mais íntimos, mas ainda não se ouve falar muito do contexto espiritual, o que eu tenho muita pena, porque há trabalhos fantásticos de ajuda pessoal que se consegue fazer a muita gente dentro desta área. E daí a minha necessidade de convidar o irmão a falar um pouco mais sobre isto, porque felizmente dentro da nossa ordem temos pessoas das mais diversas nacionalidades e é ótimo que possam adquirir este conhecimento para a sua ajuda no dia a dia, nos seus problemas, porque lá está, temos que deixar de olhar para o vampirismo como algo necessariamente, lá está, fraco, mau, negativo. Não, o vampirismo é, e como muito bem o irmão disse, algo que pode ser aplacado e inserido nos mais diversos contextos, seja na
na cultura, no lifestyle, em todas as diversas religiões, como o irmão muito bem falou, e isso é muito interessante. E não sei se o irmão tem feedback nesse aspecto da ajuda pessoal, de pessoas que o procurem neste contexto. Sim, sim, então, as pessoas, de modo geral, conforme às vezes eu converso com as pessoas, muitas delas não têm de conhecimento, corre. Então, a gente, primeiramente, deve partir do pressuposto de que se está havendo alguma desconfiança de que você possa estar dentro de uma situação em que você está sendo vampirizado, a primeira dica que eu posso dar é blindagem, proteção. Proteção ao seu campo energético e ao seu campo mental. Como que você pode fazer durante o dia a dia para se proteger? É óbvio, você, com certas condutas e práticas mentais durante o dia, você precisa estar desperto para lidar quando você for passar por ambientes hostis ou quando você for lidar com pessoas que, conforme eu falei lá atrás, não necessariamente essas pessoas vão ter consciência do que elas vão estar fazendo, mas elas vão poder estar te prejudicando, que elas conseguem ter acesso ao campo mental através de críticas, de reclamações, de cobranças, e esses tentáculos, em questão áurea, falando da aura, né, nós temos a nossa aura, né, nosso campo vibracional, nosso campo energético. E dele nós devemos cuidar, nós devemos manter a saúde dele, tanto quanto nós procuramos manter a do nosso corpo físico. Situações diárias, a gente não percebe, entendeu? Aquela pessoa, às vezes, que te deixa. Você se sente exausto depois de tanta cobrança, depois de tanta reclamação. O que você pode fazer é simplesmente, em primeira instância, não se deixar levar. Não se deixar levar pela crítica excessiva, pela cobrança excessiva. A partir daí, você já está começando a bloquear esses tentáculos energéticos, esses tentáculos que podem se acoplar e podem acabar te levando à exaustão sugando a sua energia através desses truques mentais que ocorrem. Você, que são das mais diferentes espiritualidades, segmentos, possuem diversas técnicas diferentes de cristais, vocês têm mantras, vocês têm, se for de qualquer orações, diversos tipos, diversos meios diferentes. Eu não pertenço a nenhuma religião, não tenho nenhuma ordem religiosa, beleza. Da mesma maneira, você que não tem nenhuma religião também vai conseguir, através de técnicas mentais, se proteger, fechar o teu corpo energético. Porque quando você fecha o teu corpo energético, não deixando aquele tentáculo, aquela garra que vem e tentar abaixar, jogar o teu campo energético vibracional lá embaixo para te sugar, então necessariamente você não vai começar a entrar naquele jogo de reclamação, aquele quadro, aquele jogo, sabe, que vai se repetindo. Você já vai começar a sair disso, a se distanciar e a criar verdadeiros bloqueios para que essas pessoas dessa forma não consigam ter acesso a você. Das mais diferentes espiritualidades,
religiões, crenças, energia, a manipulação energética. Estamos a perdê-lo novamente, irmão. Bem, parece que perdemos o irmão novamente. Pedimos desculpa pelos problemas técnicos. Não, sim, voltou. Então, as mais diferentes. Isso, eu vou dar onde que eu. No caso das pessoas de diferentes religiões, de diferentes espiritualidades e segmentos. Então, o vampirismo, embora tenha esse nome que ficou muito popular nessa época, ele é a questão de você souber lidar com a manipulação energética. Mas aí a gente atenta que essa manipulação energética não necessariamente vai ser só de pessoas para pessoas, pois nós temos, através das religiões e espiritualidades, as mais diferentes formas de energia, de manipular energias a favor daqueles que estão se reestruturando, se limpando energeticamente e deixando um certo bloqueio, para que não se deixam levar e não se deixam penetrar em seu campo áureo energético, para que não sejam exauridos, né, durante o dia a dia. Então, você tem cristais, você tem mantras, você tem incensos, várias práticas ali na qual você pode usar aquele teu energético a seu favor, entendeu? Fugindo um pouco do tabu religioso de que necessariamente vão lhe dar receitas e fórmulas, você necessariamente através do vampirismo, você vai saber o porquê os cristais funcionam, como podem funcionar a seu favor na questão energética, como uma vela pode funcionar ou funciona a seu favor, entendeu? Como que você pode utilizar a energia de uma água, de um banho a seu favor também, como que você pode usar esses elementos, essas ferramentas, para que possam ser um adicional. Sim. Então, como se for um adicional para a sua proteção, para que você possa passar pelo dia a dia, porque uma coisa é certa, a certeza é que você vai encontrar pessoas e vai lidar com lugares em que, se você não estiver protegido mentalmente e no seu campo energético, você vai sair exaurido. Então, isso já é uma certeza. Então, o que você pode fazer é justamente procurar, através da sua espiritualidade, entender os meios pelo qual você pode utilizar certas ferramentas dentro da tua religião, da tua espiritualidade, para usar a teu favor, para a sua proteção. Se, no caso, você é uma pessoa apenas espiritualista, que não possui uma religião formada, tudo bem, sem problema nenhum. Você vai partir do princípio de que o seu pensamento influi todo o teu campo energético. E o teu campo energético está em volta do teu corpo físico. O que você vibrar na sua mente e passar para o teu corpo energético vai se manifestar no seu corpo físico. Então, o seu pensamento é a chave para a sua proteção e para que não se deixe levar por essas energias que são jogadas em cima de você. Entendeu? A sua proteção, o seu pensamento, como se diz, sabe? Aquelas frases sobre pensamento altruísta e positivo, não se deixar levar por pensamentos negativistas, é justamente por essa questão. Quando você abre o teu campo energético e passa a ouvir todas aquelas críticas, o seu pensamento, a sua mente, automaticamente você se coloca dentro de um quadro energético baixo, baixa a sua vibração energética e fica à mercê da pessoa que está ali prestes a poder exaurir a tua energia.
Então, essas são as dicas que eu tenho para poder dar, e são as dicas que eu sempre falo com todas as pessoas no qual eu convivo e que eu vejo que acontece esse tipo de situação. São essas coisas geralmente que eu falo para as pessoas. Primeiro, você possui alguma religião? Possui? Qual? Então, beleza, você pode usar esses métodos para conseguir, né, em qualquer religião. Você não possui religião? Beleza, mas também eu posso te explicar de uma maneira completamente só na base científica, em que você vai conseguir entender como que funciona essa ligação entre mente, energia e corpo físico, entendeu? E aí você tem as mais diferentes religiões, você tem magia, você tem o próprio satanismo em si, entendeu? Claro que sim, que conversa, claro que sim. Conversa muito bem com essa questão do vampirismo em si. Claro que sim. É isso, entendeu? Portanto, temos aqui aspectos muito interessantes e muito importantes dentro do vampirismo, quer a nível da espiritualidade, quer a nível do lifestyle, quer a nível da nossa filosofia ou crença ou credo, ou aquilo que lhe queiram chamar, quer a nível do campo mais hollywoodesco, que tudo se complementa, no fundo também com o aspecto clínico, até porque o aspecto clínico complementa muito quem segue o lifestyle, digamos assim. E há aqui componentes muito interessantes. O irmão falou na magia, falou nos elementos, e isso são tudo campos que se inserem não só no meu caso no luciferianismo ou no vampirismo, mas poderá ser inserido, como o irmão bem falou, em todo o credo, em toda a crença. Eu lido diariamente com pessoas da Umbanda, da Wicca, do luciferianismo, portanto, das mais diversas, até do cristianismo em si, portanto, das mais diversas áreas, e é muito interessante ver que este tópico pode ser inserido em qualquer uma delas, muitas vezes seja consciente ou inconscientemente, e como o meu credo e filosofia de vida é que o conhecimento é poder, acho muito interessante podermos partilhar este tópico e este assunto nessas áreas. É também importante. Peço desculpa, mas estava a ouvir com ela. É muito importante também explorarmos o aspecto clínico de quem segue, não é? Está-me a ouvir corretamente, irmão? Está-me a ouvir corretamente, irmão? Sim, estou. Estou-me a ouvir com imenso eco. Estou-me a ouvir com imenso eco. Estávamos a falar então. Estava a falar no início do vídeo de duas patologias, no início do aparecimento do vampirismo, que seriam a porfíria e a catalepsia. Portanto, no contexto hollywoodesco, em comparação com o contexto clínico, estávamos a falar de todo aquele quadro que é associado ao contexto do lifestyle vampírico, o facto, portanto, da anemia severa que pode ser encontrada na pele dos vampiros, da catalepsia que simula a pós-morte, não é? Portanto, quando na Idade Média se encontrava uma pessoa prostrada em quadro quase mortem, com uns lábios muito rígidos, muito vermelhos, com uns dentes muito deteriorados, muito pontiagudos, portanto, podemos sempre ir lá atrás à Idade Média
ir buscar estes pequenos contextos para explicar a parte, digamos, mais victoriana do aspecto vampírico. É muito interessante pegarmos nestes dois compostos, quer do lifestyle, quer do contexto cinematográfico, para chegarmos à espiritualidade. Isto porquê? Porque eu não sei qual seria o contexto. Você falou-me aí do Lordá. Eu sinceramente sei aquilo que vejo a nível de lives e de conversas sobre ele, e vejo que ele segue muito o contexto, lá está, filosófico, até cinematográfico do contexto vampírico, e não sei até que ponto é que espiritualmente isso pode ser inserido no contexto vampírico. Este encontro de cartas, de mundos, não sei como é que é visto aí no Brasil. Então, sobre a questão das duas crenças, sobre as duas subculturas, tanto a lifestyle quanto a de ordem espiritualista. Seria isso? Sim, exatamente. Ah, sim, então. Então, nesse caso, nessa situação, a gente tem uma divisão por questão de pensamentos, né? Aonde necessariamente pessoas que são voltadas mais para o lado lifestyle da vida, necessariamente elas vão se preocupar muito, não vão se preocupar com a questão espiritualista, sendo salvo alguns casos, né, salvos em que as pessoas realmente elas vão ter o grau de envolvimento com a fantasia e também com a parte da espiritualidade. Dentro da subcultura gótica, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, em São Paulo, Rio de Janeiro, a presença e prática do vampirismo é muito, muito recorrente. Até porque já faz parte de todo o enquadramento, junto com algumas questões filosóficas, artísticas, na qual foram fomentando isso dentro da subcultura. Então, automaticamente as pessoas dentro da subcultura, que elas têm um certo ligação com os estudos da cena vampírica, elas automaticamente vão começar por conta própria a estudarem, e ao nível em que elas vão estudando e se aperfeiçoando, vão criando um certo caminho, uma certa filosofia de vida dentro dessa senda. E ainda assim com práticas voltadas para cunho espiritualistas dentro dessa senda também. É algo que é muito forte dentro da nossa subcultura, embora a subcultura em si seja bem diversificada, mas esse grau de estudo dentro da filosofia e da espiritualidade é muito forte. No que eu vejo, agora falando sobre os lifestyles, que se vestem e se comportam como vampiros de acordo com a literatura e de acordo com o estilo de filmes, a ficção, a fantasia, eles não serão necessariamente muito ligados ao fator espiritual. A salvo que nós temos certos grupos, certos trabalhos, principalmente em São Paulo, como eu já mencionei, o Lorde A, que promove festas e encontros com a temática e toda a indumentária, todo o estilo de vida voltado para a subcultura, a cultura vampírica, e também oferece o
um estudo espiritualista, no que eles chamam dentro de um coven que eles têm. Eles chamam essa visão do vampirismo de cosmovisão, que é a prática para aqueles que gostam da filosofia, assumem o estilo de vida e procuram uma espiritualidade baseada naquilo que eles vivem. Então, eles têm a cosmovisão, que eles chamam de cosmovisão vampírica. E o Lorde A, por assim dizer, ele tem um trabalho maravilhoso. A gente acompanha muito aqui no Rio, São Paulo, né? A Noite de Galas vampírica e vários outros assuntos, que é um verdadeiro esclarecimento para as pessoas, tanto pela parte filosófica quanto pela parte espiritual, entendeu? Então é um trabalho muito bom, que eu vejo, muito maravilhoso. Inclusive, se eu puder, eu tenho até aqui, deixa eu já mostrar. Aqui, ó. Só um minuto. Claro, aqui, olha, tá vendo? Não sei se vai aparecer muito bem. Ó. Consegue Esse livro... eu vou ver aqui se eu consigo mostrar a capa, olha. Consegue sim. Se depois quiser deixar para os nossos espectadores irem pesquisar um pouco, nós agradecemos. Sim, eu vou deixar lá no grupo o nome do livro. Esse livro, ele se chama Deus é um Dragão. Esse livro, Deus é um Dragão, ele foi escrito justamente pelo nosso aqui. E esse livro, ele é um trabalho maravilhoso, porque o trabalho dele começa desde as origens históricas, explicando toda a história do que nós conhecemos hoje como essa cultura vampírica, esses atributos, esses costumes, né? E ele vai também nos passar a visão de que existe uma espiritualidade, uma senda, uma cosmovisão na qual o adepto, né, o lifestyle, o buscador, o estudioso, o ocultista, vai se aprofundar. E essa egrégora vampírica muito grande, existe um ser profundidade muito grande que está a ouvir, irmão? Esse livro que tratam sobre a questão do vampirismo. Então, o que ocorre é justamente o fato de que algumas escolas o que ocorre é que algumas escolas elas orientam e vão indicar para que os seus praticantes, os seus adeptos, não se envolvam com práticas ou estilos de vida que possam chamar muita atenção de uma forma negativa para a prática. Agora, no meu ver, acontece que as pessoas, elas são diferentes, têm ideais diferentes, participam de religiões e grupos filosóficos, grupos sociais diversos, diversificados. Então, a questão do lifestyle, ele vai estar inteiramente ligado com a questão do ambiente e de toda a estrutura social, meio social que a pessoa vive. Isso lá. Agora, na questão no quesito
cosmovisão e espiritualidade já é diferente, porque é algo que permeia uma conduta um pouco mais sutil. Então, ele vai se integrar às diferentes formas de práticas, de estilos de vida, de meios sociais. Então, tanto quanto um lifestyle, quanto um não, uma pessoa que não seja lifestyle, uma pessoa que seja um líder religioso, entendeu? Que não tenha nenhuma ligação, também vai abdicar dos valores da prática do vampirismo. Óbvio, uma pessoa que seja algum líder religioso de alguma estrutura um pouco mais fechada, ela necessariamente não vai falar e não vai comentar, não vai se pronunciar como seguidora e como praticadora de uma senda vampírica. Diferente de uma pessoa que é lifestyle, porque uma pessoa que é lifestyle, ela já está praticamente inserida naquele meio e não vai ter problema nenhum sobre como ela vai se reconhecer ou vai se postar no mundo, vai se dizer que é praticante, conhecedora da filosofia ocultista do vampirismo. Então, nós temos todos esses elementos, esses atributos que vão caracterizar se a pessoa ela vai se identificar publicamente como vampiro, como seguidora da senda vampírica, entendeu? Nós temos também religiões e práticas espiritualistas que são bem mais abertas e que conversam muito bem também com o vampirismo. Eu posso citar o luciferianismo, né? Que tem também, que conversa muito bem com essas práticas e dá da pessoa poder se auto-identificar e se auto-pronunciar como praticante conhecedora também da senda vampírica, né? E essa é a questão primordial. Depende do meio social no qual a pessoa vai estar inserida. Isso vai ser um fator determinante para a pessoa identificar publicamente como praticante do vampirismo ou não. Eu pus nesta questão, irmão, porque infelizmente aqui em Portugal, como eu mencionei anteriormente, esta questão ainda é muito tabu. Temos muito a prática do lifestyle, mas não temos a questão espiritual, não temos a questão de termos alguém a promover este estilo de vida, seja como cosmovisão, seja como escola. Não temos ninguém que venha a público desmistificar este conceito, o que eu acho que é muito importante. Como eu lhe mencionei anteriormente, Portugal ainda é um povo muito virado para o cristianismo e estes campos são sempre muito tabu. Portanto, acho sempre muito benéfico, seja em que país for, quando há alguém que dá a cara e que desmistifica e que dá a conhecer este tipo de assuntos. Para além do lifestyle, nós regemos, como eu já mencionei anteriormente, muito pelo aspecto clínico e histórico do vampirismo. Não há a questão intrínseca, energética, espiritual, nada ligado a isto. Existe apenas um contexto histórico, o que é muita pena minha, e todas as pessoas que eu conheço e lido neste meio, seja em escolas, seja em grupos, lá está, seja em contextos sociais, como o irmão falou e muito bem, será sempre no contexto lifestyle. E tenho pena que não haja a abertura que há no Brasil para este tipo de assuntos. Aliás, de todas as minhas conexões interpessoais e pessoas que eu vou conhecendo, vou vendo que realmente no Brasil há uma abertura muito maior, seja para o contexto espiritual, seja para o contexto vampírico em todos os seus campos, seja em que contexto for. Não estamos a falar só de luciferianismo, de satanismo, de espiritismo, estamos a falar de todos os contextos, não é? Eu vejo que Portugal ainda é, eu não quero dizer atrasado, porque não é, mas mais fechado a nível de mentalidade do que é o Brasil, e por isso agradeço imenso que o irmão tenha tirado este tempo para partilhar connosco o seu conhecimento. Acho que será sempre uma mais-valia e que mais pessoas deviam aderir a este tipo de movimentos e de conversas,
porque realmente são bem necessárias. Sim, exatamente. Eu gostaria de agradecer muito a vocês pela entrevista, pela oportunidade de poder vir falar um pouco sobre esse universo, né? Então, para mim é muito satisfatório e muito bom, porque eu sei que a ordem, né, a, a ordem e o jeito como vocês explicam e colocam as coisas nos grupos, nos estudos, são um exemplo de como que deveria ser as escolas ocultistas, místicas, muito bem explicado, um trabalho muito sério sobre as questões espiritualistas, né? Então eu tenho muito a agradecer e é uma honra poder estar aqui interagindo com vocês, podendo trazer um pouco de iluminação também, né? Um pouco de discurso sobre essas questões que estão ainda como se fosse um tabu em muitos lugares para muitas pessoas. Por causa do próprio Inclusive nome no meu vampiro. país. Sim, sim, então. Por causa do próprio nome, quando a gente diz vampiro, necessariamente já carregam com uma sequência e série de valores que necessariamente não são apenas aquilo. Entendeu? Então, esse vídeo eu espero que possa tirar muitas dúvidas, né? E eu agradeço imensamente o trabalho que vocês estão fazendo, um trabalho muito sério e muito bom. Nós é que agradecemos, irmão. Se não tiver mais assunto a partilhar, nós agradecemos que deixe algumas fontes de informação que citou neste vídeo nos comentários. Nós iremos fazer o mesmo. E pronto, e despedimos aqui Sim. também com muito carinho e mais uma vez agradecemos esta oportunidade de partilhar o seu conhecimento. Eu que agradeço a todos vocês. Muito obrigado. Obrigado, boa noite. E pronto, esta foi a entrevista com o Robert Wagner. Agradecemos a todos os que estiveram a observar-nos até agora. Por favor, tirem as vossas dúvidas, façam perguntas, subscrevam, façam like e até uma próxima. Obrigada.